pai também, que sempre se empenhou para dar bons estudos pra gente. É, e aí comprei a apostila do concurso e comecei a estudar, né? E minha mãe muito preocupada ali, sempre acompanhando a gente de perto, sempre colocando a nossa vida em oração. A vida inteira da minha mãe sempre foi, né, pelos filhos, sempre pedindo a Deus. Minha mãe realmente nessa área espiritual aí, ela teve um papel fundamental para todos nós, né? E todos nós temos essa semente vingou nos nossos corações, né, dos irmãos. A gente sabe o quão Deus é tudo para É nós, verdade. né? Uhum. Porque Ele que nos deu a vida, Ele que nos dá tudo, nós temos a nossa parte, obviamente, mas sem Ele nós não somos nada. Então minha mãe se empenhou, fez corrente de oração, me abraçou ali espiritualmente, porque também a gente fica estressado, né? Você tem que estudar, tem que trabalhar, e não passou no primeiro, não passou no segundo, tem uma série de coisas que internamente acontece com a gente, né? É Então o verdade. lado espiritual que é a rocha que sustenta, que dá o equilíbrio, que dá. É a fé, né? Na verdade, que dá o equilíbrio e que faz com que você continue ali firme, fazendo o seu melhor, e aí deu certo. Isso a gente tá falando no ano de Isso aí foi em 98. 98, cara. Já tem um tempo, hein? Você nasceu quando? Eu nasci em 85? Nossa, você já era grandinho, então. Já. Mas já tem um tempo, né? É. Você já tem. Você tem algum projeto assim que você possa falar? Na área, por exemplo, PRF, área de trânsito, alguma coisa nesse sentido? Algum projeto que você trabalhou que você possa explicar pra gente? Que também a gente possa fazer uma conexão com o lado espiritual. O que te motivou ali em algum momento, em alguma circunstância, entre vocês fazer a carne ou fazer o espiritual pra alguém, alguma coisa nesse sentido que você possa falar? Rapaz, olha só que interessante, né? Porque eu trabalhei 14 anos na parte de fiscalização. 14 anos o Peter roubando Ô, nossos. Peter, pô, tá doido, hein, cara? Toda hora você vai vir aqui roubar Depois não sabe do. por que sai o negócio do É, ar aqui. o entrevistado quer comer, pô. Deixa a gente comer em paz. É, Trabalhei 14 anos na fiscalização, só que aí, na época que eu trabalhava ainda na fiscalização, começaram a surgir algumas demandas de irmos nas empresas para falar sobre o trânsito, de irmos nas escolas. E aí comecei a me envolver cada vez mais com esse tipo de trabalho, até que me chamaram para me dedicar exclusivamente para isso, né? Ah, legal. Inclusive, nesse momento, né, está sendo um momento de uma nova transição na minha vida. Isso 10 anos depois. Há 10 anos atrás estava acontecendo essa transição, né? Eu saindo de uma área totalmente dedicada ali à parte de fiscalização para cuidar dessa parte de educação, que foram 10 anos assim de muito, muito interessante. Jamais pensava em trabalhar, né, numa instituição policial voltada para essas questões. Acabou sendo um trabalho social que eu venho desenvolvendo durante todo esse tempo. Por quê? Porque você tem a oportunidade de conversar com alunos, né, com familiares e falar não somente sobre o trânsito, mas sobre drogas, sobre a vida, né? Porque você está ali sendo uma referência para aquelas pessoas. Então foram 10 anos assim bem interessantes da minha vida que acredito muito, né? O porquê que Deus me colocou nesse lugar. E agora, nesse momento, após 10 anos, né? Já quero, como isso exige muitas viagens, mais até da época que eu trabalhava na fiscalização. Então agora, nesse período também nós tivemos, né, a preocupação de montarmos uma equipe para que o trabalho continuasse e assim foi. E agora eu tenho condições então de fazer uma nova atividade, já passando a direção dos trabalhos para garotada que estão entrando aí agora recentemente. Legal, cara. Muito 10. Bom, E sentindo é... paz no coração, né? Com Porque tudo certeza. que a gente faz, né, a Bíblia, tudo que a gente faz, a partir daquele momento que você começa a buscar Deus, que você começa a entender que tudo, Ele que nos dá a vida, Ele que nos deu esse corpo, Ele é mais importante do que o ar que respiramos, que o alimento, né? Que apesar que a gente tem um alimento todos os dias, Ele é mais importante. Ele que nos dá força, né? O livro Força para Viver teve tudo da vida, tem tudo a ver com a nossa caminhada. Ele que nos dá força porque
Eu já vi tantas coisas acontecerem, né, na minha vida nesse período. Vou fazer 52 anos, se Deus quiser, esse ano. Tantos livramentos, desde a época de moleque, né? Livramento. Vi livramento de Deus guardando a minha vida desde criança. Depois também trabalhando na polícia, diversas situações, vi a mão de Deus. Pra você ter uma ideia, logo no começo, sem muita experiência, né? Nós fomos atender uma ocorrência de madrugada e na volta eu que vim dirigindo a viatura. E aí, dormi no volante. Sério, Dormi no volante, caramba, com cara. mais 2 colegas que estavam comigo. Nossa. E tudo isso aí depois, essa experiência são subsídios, né, para você depois poder conversar com as outras pessoas o porquê que aquilo aconteceu. Porque o sono é traiçoeiro, não é verdade? Com certeza absoluta. Nossa. Te peguei, essa foi pegadinha. Pegadinha! Essa você me pegou. Esse programa. O sono não é traiçoeiro. Não é? Não é. Ué, como assim, cara? O Me que- explica isso aí. O que acontece? Trabalhando de madrugada, nós fomos atender uma ocorrência e na volta, obviamente, todos cansados da equipe, né? Sim. E assim, no início, você tá ali, você acabou de atender uma ocorrência, você tá com adrenalina, né? Tá acordado, você tá cansado, mas você tá energizado. Durante o deslocamento de retorno, aí você começa a sentir o cansaço vai tomando conta e vai dando sinais, né? Você começa a ficar ali e tal, aí você, né, você começa a ter aquela confusão mental, você está dirigindo ali, de repente você, opa, né? E a gente insiste. Por isso que a gente fala que o sono não é traiçoeiro. O sono, ele vai avançando Ele e vai te dando sinal. ele vai te dando sinal. E a gente percebe esses sinais. É verdade. Só que a gente insiste. Não, eu preciso chegar. No meu caso, já estava próximo, né? Mas o que custava parar, de repente pegar? A gente tinha uma água gelada lá dentro da viatura, porque pegavam água lá, jogavam. Ó, se parasse um pouquinho ali, desse uma corridinha ali em volta, ou pegasse uma água gelada dessa, lavasse o rosto, Já despertava pra você despertava chegar. o suficiente para chegar. Entendi. Entendeu? Mas dependendo da situação, se você ainda não tá distante, né, do destino, para, encosta, descansa ali 10, 15 minutos. Né? Olha a tragédia que poderia ter acontecido. Cara, e aí? Você dormiu, você deu aquela apagadinha. Não foi dormir. Não, dormi. Sério? Dormi. Por quê? Fui cochilando, fui insistindo, fui cochilando, fui insistindo. Cochilando assim, dando aquelas pescadas, né? Pescada. Até que a pescada vai aumentando, né? Vai pegando ali um lambarizinho, depois um piauzinho. Exatamente. De repente veio o dourado. A gente vai insistindo, vê o douradão. Sério, cara? Aí eu dormi. Tava indo assim, eu cruzei, passei pro outro lado da via contrária, saí do outro lado, naquele trecho que a gente tava não tinha acostamento. Na hora que eu bati no acostamento sem pavimento, que deu aquela trepidada, né? O que eu lembro? Que eu grudei Acordei, né? Acordei, grudei no volante assim. E o que eu falei? Meu Deus. Quase. Morri. Não, passou perto. Não, meu Deus, passou perto. Falei, em nome de Jesus. E aí, rapaz, realmente um anjo tava ali para guardar a gente. Porque depois, pela marca do pneu, eu passei assim, questão de um palmo de uma placa de sinalização que tinha, que tava do meu lado, ia bater em cima de mim. E a única coisa que aconteceu foi que na hora que saí fora do acostamento, saí do acostamento, como não tinha pavimento, bateu no morrote ali alguma coisa, estourou o pneu. Mas nem desalinhou, trocamos o pneu com o step, viatura alinhadinha, bonitinha. Acabamos de chegar, obviamente tivemos que pagar. Lembro até hoje o preço do pneu, R$210, estávamos em 3 com R$70 para cada um. Isso há muito tempo atrás, né? Não. Hoje quanto que custa um pneu desse aí? Ah, mas pode jogar aí uns 900 conto, tá? Mais. Ou mais, né? Mais, com certeza. Deve estar aí uns 1.300, imagino eu, ou mais. Enfim, mas você vê como são as coisas? Poderia ter sido uma tragédia. Então, esse foi um dos episódios que eu vi a mão de Deus. E tive uma outra situação, porque a gente fala, né, muito sobre a questão do viajar à noite, que você falou aí da questão do trânsito, né? Não só teoria, mas também experiência de vida, né? O viajar à noite. Não gosto de viajar à noite. Estava viajando com minha esposa, já estava voltando de viagem. E
era umas 10 horas da noite, mais ou menos. A gente reveza, isso é uma coisa muito boa. Tem casais que a esposa não dirige, né? E aí o marido tem que tocar direto. E a gente ouve muito isso em conversas de amiga, a pessoa falando de boca cheia, né? Ah, peguei aqui em Campo Grande, fui até Cabo Frio, né? Você conhece, tem algum amigo que é do Rio de Janeiro? E aí? Marco Peter, flamenguista, meu amigo do Rapaz, nem coração. pensei nele na hora que eu falei. Meu amigo do coração, meu produtor e sócio. Fala de boca cheia, né? Pô, peguei o carro aqui, cheguei até Cabo Frio, tal, aquela coisa toda. Então, muito. As estatísticas estão aí, né? Os acidentes acontecem ainda de uma forma preocupante por conta, na sua grande parte, das imprudências, desse comportamento de risco. E aí, voltando, não gosto de viajar à noite, mas era umas 10 horas da noite, queria já estar em casa, vou acabar de chegar. O que aconteceu? Um cavalo atravessou. Na verdade, ele não chegou a atravessar. Ele veio para cima do nosso carro, né? E assim também foi de ímpeto, né? Ele veio, eu tirei o carro, mas aí tem uma coisa que ajudou também, não estava correndo, né? A velocidade é uma coisa muito importante. A maioria dos acidentes graves tem o fator alta velocidade envolvido. Geralmente o acidente não é um fator só, são vários. E a velocidade, nos mais graves ou acidentes com vítimas fatais, a velocidade está envolvida. A alta velocidade, né? Uhum. E nesse caso, não estava correndo muito, mas também não estava tão devagar. Aí só não deu tempo de frear, deu tempo de tirar para o acostamento, que ele veio do lado de cá do veículo do lado esquerdo, né? O acostamento estava à minha direita, ele veio do lado de lá, da outra pista. Mas veio do nada. Bum, de repente eu vi aquele bicho correndo para cima de mim, só deu tempo de jogar. Saí para o acostamento também, só que esse acostamento tinha pavimento, mas nesse movimento que eu fiz, minha esposa estava dormindo ao lado. Quando eu joguei, que ela viu aquela movimentação toda, o que ela falou? Meu Deus. Quase de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse nome tem poder, hein? Tem poder. Nem me fala, rapaz. Em nome Como de Jesus tem poder, com certeza. E ali, rapaz, quando eu tirei, eu tive a sensação que ele ia pegar na traseira. Eu livrei a dianteira, mas sabe quando você só espera o baque? Aham. Mas Espera pra não cá. pegou. Não pegou. Dessa vez não aconteceu nada, né? Só foi o susto. movimento brusco mesmo, o E o susto. E aí, com isso, minha esposa acordou, enfim, aí acabamos de chegar, logicamente, aí com mais. Não vinha correndo, né? Ainda com cuidado maior ainda, mas conseguimos chegar. Tinha o fator sono aí ou não? Não. Não tinha. Não, nesse caso não. Nesse caso não. Não, tava bem desperto, né? Tava tudo tranquilo. Mas a noite é complicado por causa disso, a visibilidade é muito limitada. E se tiver numa velocidade um pouco maior, aí fica mais complicado ainda, porque você tem aquele tempo de reação, né? Que dura aí de 1,5 segundos, mais ou menos. Até quando você percebe que você não tá pensando que você vai encontrar alguma coisa. Quando você percebe, até o seu cérebro passar o comando, isso em torno de 1,5 minutos. Dependendo da velocidade, em 1,5 minutos você anda 80, 100, 120 ou até mais de distância, em metros, né? De distância. 1 minuto e meio, 1 segundo e meio. Perdão. 1,5 segundos. 1 segundo e meio. 1,5 minutos, não. Pô. E é rápido, hein? 1 segundo e meio é muito rápido. 1 segundo e meio é muito rápido, cara. Pum, já foi. 1,5 segundos. Se você você conta aqui, ó. 1, 2, né? 1, 2. É muito rápido. Mas para uma velocidade. Já é uma constância vagarosa. Dependendo da velocidade que você tá, nesse muito rápido, você andou 80 metros, 100 metros, 120 metros, entendeu? Entendi. Bom, isso é uma das coisas também que eu queria perguntar pra você, a situação assim, ó. Você falou de duas situações de risco, talvez, no trânsito e tal. Primeira, o fator sono, que não é traiçoeiro. Ele dá sinais. Segundo, alta velocidade. Quais mais riscos tem fora esses dois? Porque assim, o fator... É porque é difícil colocar um fator primordial, né? Um fator mais relevante que o outro. Porque, por exemplo, fator embriaguez ao volante. Então, um fato que aconteceu, que eu usei bastante nas minhas conversas, principalmente com adolescentes e jovens, foi
de um acidente, não foi aqui no nosso estado, mas ele teve características muito parecidas com o que acontece aqui conosco. Uns amigos saíram de uma cidade para outra, eles eram em 7, por tudo num carro só. Então ali já teve o excesso de passageiro, né? Já é um elo. Já é um elo. Foram para uma festa, digamos que a gente sai aqui de Campo Grande, vamos para fala uma festa aqui por perto. Uma festa da linguiça, tem Maracaju. rolete, Porco no Rolete, São Gabriel do Oeste. no São Gabriel do Oeste, enfim. Praticamente aí, muitos municípios têm esse tipo de festa característica. E eles foram, e na volta, né, o veículo capotou, todos que estavam dentro foram arremessados para fora, e todos que estavam no veículo faleceram. Tudo ali na faixa entre 14 e 19 anos. Nossa. Imagina a tragédia. Alguns acidentes parecidos com esse já aconteceram aqui no nosso estado também. Mas esse que a gente conversa, por que a gente usa esse? Porque esse teve uma matéria que foi feita, né? Teve todo mostrando ali de uma forma mais didática para a gente poder conversar com eles. Então eu usei bastante isso aí na conversa com eles. O que é o legal? Bom, primeiro, dentro da sua pergunta, nesse caso, o que influenciou? Voltando de madrugada, estava numa festa, o que teve? Bebida alcoólica, né? Voltando de madrugada, cansaço. O veículo lançou todos para fora durante o capotamento. Sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança. Então só aqui já são 3. Pode colocar alta velocidade? Opa! Velocidade também. Por que da velocidade? A forma, né, a dinâmica do capotamento, ele parou muito longe. Então, velocidade altíssima. Agora, teve uma coisa legal que aconteceu no meio dessa tragédia, por incrível que pareça. Quando alguém do veículo percebeu que estava correndo risco, né, uma das pessoas que estava lá dentro, falou pro rapaz que estava dirigindo, que estava correndo muito, aí depois ela comentou isso aí com o pessoal da reportagem, que ele estava correndo demais, fazendo gracinha, essas coisas. Mas quando ela percebeu o risco, ela fez ele parar no meio da rodovia e ela desceu do carro. E chamou mais algumas amigas que estavam dentro do carro para ficar junto com ela. Ninguém quis, só ela. E foi a única que salvou. Agora, uma menina de 14, 15 anos, imagine se você teria uma atitude dessa. De perceber que, perdoa a expressão, que o negócio podia dar merda. Sim. E tomar essa atitude. Falar, não, vocês querem morrer, né, eu vou ficar de fora. E chamou ainda, no momento que ela desceu de madrugada, no meio da estrada lá. Ela falou, não, alguém vai passar aqui, o pessoal vai estar voltando também, vai dar carona pra gente. E ficou lá, e ela desceu. E depois disso, obviamente, né, não sei quanto tempo depois, foi que aconteceu o capotamento e todos que estavam dentro do veículo faleceram. Então, o que a gente enfatiza? Mostra todo o contexto do acidente, mas a gente enfatiza essa atitude que ela teve, né, de poder perceber e falar, opa, não, eu vou até aqui só, daqui para frente eu tô fora. Então é importante, né, não entrando no mérito da questão da bebida, né, de sair, de se divertir, mas tudo tem um limite e é importante você perceber esses limites, né, e tomar uma atitude. Então isso foi muito legal. Eu tenho uma experiência também com um veículo assim, cara, de capotar não. Mas você falou de dormir, que, né, é um dos fatores e tal. O sono traiçoeiro e não é traiçoeiro na verdade. Mais um fator bebida. Cara, eu lembro que eu tava descendo uma rua. Tava com um carrinho picape, Montana. Descendo uma rua. E eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei o que aconteceu, velho. Só que assim, já tava altas horas da madrugada, né? À noite, sem ninguém na rua. Como diz um amigo meu, só a eternidade revelará. Cara, Sandré, eu não sei o que aconteceu. Peter, foi coisa de Deus, cara. Não sei o que aconteceu. Eu tô nessa câmera ou tô na geral, Peter? Tô nessa? Tô na minha ou tô na geral? Tô na minha? Cara, não sei o que aconteceu. Só sei de uma coisa. A mão de Deus estava. Eu não gritei, Jesus, me salva. Nem deu tempo. Foi uma coisa que você falou de
do tempo, né? Um segundo e meio, que eu acredito que foi isso aí. Cara, eu sei que eu atravessei uma rua. E daí nessa outra rua era tipo o final da rua e tem o córrego, né? E duas avenidas. Cara, eu atravessei, eu lembro que eu acordei, eu tava assim, ó, prum, eu entrei no meio da via e aí tem a ciclovia. Eu lembro que eu andei, pum, eu virei o volante, eu andei no meio da ciclovia, cara. E as árvores, né? O negócio das árvores, dos galhos, pum, eu virei, virei sentido a rua de novo, virei de novo. Meu carro parou de lado. Meu Deus do céu. Cara, Todos os anjos ali pra. não, tava todo mundo de plantão, meu. Nesse dia aí, Peter, todo mundo tava de plantão. Cara, não aconteceu absolutamente nada. Nem um arranhão, nada. Eu acordei assim, meio desesperado. Olhei o carro, falei, caramba, velho, ferrou. Quebrou para-choque e tal, né? Entortou a roda, aquelas paradas. E lá atrás vinha vindo um carinha de uma bis, cara. Olha só como que é as coisas. O carinha de uma bis tava vindo. Aí parou, falou, rapaz, você água planou, deu aquaplanagem no seu carro, você voou, cara. Eu vi tudinho a dinâmica, eu tava atrás de você. Eu falei, pois é, cara, você viu como que é? Aí o cara ainda falou, putz, cara, você teve uma sorte, Deus gosta muito de você, porque era pra você cair dentro do córrego. Eu falei, pois é, meu amigo. Aí, enfim, chamei o pessoal, guincho, toda aquela parada, mas aquilo ali, cara, eu fiquei assim, cara, preciso me conectar novamente. Conhecia já a palavra, sabia da palavra e tal. Mas naquele mundo doido ali, eu sempre chegava no estágio. Meu testemunho é muito sobre bebida, alcoolismo, né? Então, eu sempre chegava no estágio que eu gostava muito de ouvir hinos. Tipo, 6 horas da manhã, quando chegava naquele estágio hard. Não sei se você passou por isso alguma vez na sua vida. Tem aquele estágio assim, cara, hard, 6 horas da manhã. E aí, cara, sempre eu ouvia uma sequência de hinos. E aquilo me tocava muito, assim, muito. Deus não me deixava nem quando eu estava bêbado, cara. Jamais me deixou. E eu sempre queria aquela presença e tal. E hoje, o que eu faço hoje? Sabendo disso, eu usava muito a bebida pra talvez livrar um lado meu introvertido, um lado meu tímido. E sabendo disso, hoje o que eu faço, cara? Eu coloco meu fone de ouvido, louvo, sabe? Levo meu pensamento realmente a Deus e comecei a conectar com essas paradas pra falar sobre espiritualidade. Igreja, cara, em um certo momento, eu acredito que a igreja, aí a denominação que for, ela tem um certo viés para disciplina. Exemplo, o cara que ele é muito largado, o cara que veio da dependência química, do álcool, etc., ele precisa de uma certa disciplina há algum tempo. Esse cara conhece, algum momento ele desviou, ele sabe da palavra, ele sabe, já fez algum contato com Deus, com o Espírito Santo, enfim. Ele precisa de uma disciplina. Agora, a pessoa que não conhece, a pessoa que não sabe, nunca foi espiritual, o que a gente tenta fazer no Rota? A gente tenta contar esses testemunhos, a gente tenta contar essas situações de Deus, para que a pessoa ela entenda quem é Jesus. Porque é difícil você levar alguém num culto, sei lá, em qualquer lugar que tiver falando sobre Deus, sobre Jesus, e em célula também ajuda, né? E a pessoa não conhece. Então não adianta você fazer uma certa. Dentro do culto, ou dentro daquele local que você vai falar sobre Deus, nós que já temos uma conexão maior, que já conhecemos, você colocar essa pessoa dentro daquele circuito. A pessoa não vai entender, porque ela não sabe ainda quem é Jesus, entendeu? Então eu acredito que assim, deve colocar as pessoas em posição de conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Contar histórias, como a sua mãe fazia com você. Contar histórias de como foi a vida de Jesus, quem que foi Jesus, que foi o próprio Deus que se encarnou, se fez carne, para estar aqui com a gente, para falar sobre o amor, para tirar essa religiosidade que todo mundo tem. E aí você vai falando com a pessoa. Ah, mas você era de um jeito. Então, eu era de um jeito, eu encontrei o amor verdadeiro dentro de mim e tal. Até você conseguir conciliar essa pessoa e levar essa pessoa. Depois que essa pessoa conhece, depois que você mostra quem que é,
Dali pra frente, o que ela vai tomar de decisão, pra onde ela vai seguir, aí já não é problema meu, no caso, que tô fazendo esses episódios, que estou colocando o rota gospel, o caminho, né? Porque eu entendi, de uma certa forma, assim, ó, que nós, nesse mundo, somos peregrinos. Sim. Buscando uma rota, um caminho, pra casa de novo, que a casa é o pai. Nós vamos voltar tudo pra ele. Só que, de que forma que você vai fazer? Olhando as experiências dos outros ou querendo ter aquelas experiências, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que as minhas experiências, cara, foram experiências completamente horríveis. Eu fico pensando hoje, assim, cara, eu bebia. No outro dia, cara, eu ficava destruído. Tanto psicologicamente como fisicamente, cara. Cara, vomitava, era dor de estômago, era dor de cabeça, era mal o dia inteiro. Cara, pra que que eu fazia? Cara, tudo bem, eu tinha um certo vício, eu tinha aquilo, aquele, até uma coisa psíquica dentro de mim, entendeu? Que eu precisava ativar pra ficar melhor. E aí é onde Deus veio e me curou de tudo isso. Mas qual que é a situação que eu quero dizer? Trazer pessoas pra falar sobre isso, pra falar, não, só dentro da igreja que você tem uma motivação? Pera lá, não acredito que seja bem assim. Mas para você conduzir a pessoa, primeiro você tem que mostrar como que eu vou levar uma pessoa na sua casa. A pessoa não te conhece. A pessoa não sabe quem é você. Eu sei quem é você, mas a pessoa não sabe. Preciso que primeiro ela conheça você e tal, para depois ela se sentir segura para ir na sua casa, etc e tal. Assim eu penso com o Rota, de falar essas histórias, de contar esses testemunhos para as pessoas falar, pô, então peraí, a igreja não é bem assim do jeito que estão falando, do jeito que era. As pessoas têm muito preconceito hoje em dia, cara. As pessoas têm muita dor com a igreja, sabe? E tem assim, eu vou aproveitar o gancho da sua fala. Não sei se você tem essa percepção, e o Márcio Peter também. É, você lida com. Você vai encontrar, né? Da mesma forma que nós temos problemas e a gente sempre procura, né? Levar diante de Deus, pedir forças, orientação, enfim, proteção, tudo, né? Para que a gente consiga vencer e superar todas as dificuldades aí que a gente precisa enfrentar, seja elas pessoais ou de trabalho, ou de relacionamento, enfim, cada um tem os seus, né? Mas onde que eu quero chegar? Tá lá você no seu trabalho, ou de repente na rua, enfim, se encontrou, teve a oportunidade de alguém falar para você de algum problema que essa pessoa esteja passando, né? É, tudo bem, vai, né, deve convidar essa pessoa, não, ir lá participar, conhecer a sua igreja, alguma coisa assim. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, é você ter a tranquilidade, né, e a segurança, e aí isso depende também, né, que não seja esse conhecimento e esse andar com Jesus, e esse conhecimento, né, essa experiência com Deus, que não é nada. Cada um também tem experiências diferentes, uns têm visões, tem sonhos, tem umas coisas mais assim. Eu nunca tive esse tipo de coisa. Eu vejo Deus na minha vida dessa forma, né? É, desses momentos que eu te falei que já aconteceram, de momentos que eu precisei de paz interior, e foi nele que eu encontrei, abrindo meu coração e conversando com ele, como ele fala que a gente tem que ir dentro da porta do nosso quarto, né? Levar as nossas orações, e você realmente vê que isso funciona, né? Que não é em vão a nossa fé, a nossa confiança, é o que vem, é o que me sustenta até aqui, é o que sustenta a minha família, né? Teria muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas onde, chegando aqui a esse ponto, você poder falar isso para essa pessoa ali, naquele momento, talvez você nunca mais vai encontrá-la, né? É, Então fala um pouco do amor que existe, né? Esse Jesus, fala ali um pouco que você tem, fala, olha, Deus já fez tanta coisa na minha vida, é pode verdade. fazer por você também. Depois que você chega lá na sua casa, enfim, Deus vai colocar as palavras certas, né? Cada um vai falar do seu jeito, mas o importante é nós apresentarmos a esse Jesus ali no dia a dia, que as dificuldades, as pessoas com problemas, né? Da mesma forma que a gente está batendo esse papo aqui, não precisa de ter uma reunião de célula. Lógico, depois você está encontrando pessoas sempre, vai convidar para ir na sua célula, vai convidar para ir na sua igreja, né? Mas ali é a oportunidade, cada problema que a gente tem, né? Encontra as pessoas que a gente tem, que a pessoa abriu ali
alguma situação, né, que você pode falar do que Deus tem feito e que pode fazer na vida dela também, né, e falar do amor de Jesus. E porque essa, na verdade, é uma obrigação, né? Obrigação não. A gente não faz nada por, não deve fazer nada por obrigação, mas assim, é algo que a gente tem que ter sempre em mente, né? Jesus falou pra gente pregar o evangelho, né? Pregar o amor, né, O cara? Falar amor, o sobre o amor. evangelho, falar dele, né? É, Falar do que ele fez, do que ele pode fazer por nós, isso no dia a dia, de uma forma muito natural, muito tranquila, nas nossas né? atitudes, Nas nossas atitudes. as pessoas ficam sempre vendo, Errar, né? a gente erra, mas a gente, né, cada dia, como ele é a nossa referência, o nosso parâmetro, cada dia a gente vai colocando ele, né? A nossa vida é assim, né? Se você comparar com o Breno de 5 anos atrás, é diferente do Breno hoje. Isso independente de bebida, de vício, essas coisas, como pessoa mesmo, né? Totalmente diferente. Eu sou uma pessoa Totalmente. diferente. Se eu comparar o Márcio que me conhece há mais tempo, eu percebo que eu sou uma pessoa diferente hoje do que 5 anos atrás. Então você vai crescendo, vai amadurecendo sempre. Mas as oportunidades que Deus dá pra gente, falar dele, do amor dele, do poder dele, da misericórdia dele, a gente tem que sempre aproveitar, porque nem sempre às vezes a gente vai encontrar mais aquela pessoa. E aquela palavra, quando o Espírito Santo pode usar um, sei lá, uma frase sua, aquela frase nas mãos do Espírito Santo, no coração daquela pessoa, pode fazer algo maravilhoso. É verdade. É, eu vejo assim que o que Deus fez na minha vida, o que ele transformou na minha vida, nesse momento ele pode transformar também a vida daquela pessoa. É isso que a gente tem que almejar. Pô, eu era daquele jeito, eu fui achado. E aquela pessoa também pode ser achada pelo amor. Eu acho isso muito interessante. Linkando isso, já indo para o nosso final do bate-papo aí, mas Peter, só para concluir uma situação. Você foi candidato a deputado e a vereador. Deputado 2 vezes, vereador 1 vez. Você E vê. não, e não pretendo mais. Ah, você não pretende mais? Era justamente isso que eu queria linkar. Certeza? Não, sabe o que eu ia falar? Eu ia perguntar assim. E sabendo disso, existe alguma missão por trás disso? Algum propósito? Porque assim, não deixar mais, então não seria um propósito, não seria uma missão de vida. O que você, linkando isso pra gente ir pro final? Então, quando eu aceitei, os colegas vieram conversar comigo, na época, 2018 foi a primeira campanha que eu participei, por causa desse trabalho que a gente faz, né, dentro da polícia, que acaba sendo um trabalho social e tal, incentivado a lançar uma candidatura. Eu orei, pedi para Deus, né, se era isso mesmo que eu deveria fazer, e na ocasião eu senti paz de fazer e entrei acreditando realmente que Deus tem um propósito comigo, tinha um propósito comigo nessa área aí também, que eu poderia, né, fazer um trabalho diferenciado com, né, com a experiência, com tudo aí, maturidade, experiência de trabalho, tudo mais, que a gente poderia acrescentar num cargo público, né? Aí participei a primeira vez em 2018, não tive votos suficientes. 2020 também para vereador em Campo Grande. E agora, que eu acho que é a última, né? Essa do ano passado, 2022, para deputado de novo aqui do Mato Grosso do Sul. É, não sei, na minha concepção, porque assim, quando eu falo de propósito de Deus, eu estando lá dentro, eu, né, o que estava no meu coração era realmente fazer um trabalho diferenciado, não de politicagem, mas sim de política, né? De você gerenciar ali os recursos, né? Trabalhar, no caso é uma equipe, né? Falando do legislativo, aquela equipe, você ser uma influência dentro do grupo ali para que os recursos sejam bem empregados, né? Você fazer aquele trabalho que realmente precisa ser feito, de ir conhecer os lugares e, enfim, fazer com que as coisas caminhem bem. Mas já que não aconteceu, e aí você percebe que também na política existe uma série de fatores, alguns entendimentos particulares que nem convém muito, né, falar nisso, mas assim, algumas convicções de como as coisas precisavam acontecer, para o bom entendedor, poucas palavras bastam, Sim. que você entende de uma maneira diferente, então por causa disso. E também é, de ver que para você chegar lá, para você entrar lá, porque uma coisa é o seguinte, o emprego, você vai lá, mostra o seu currículo, você entrou lá, você tem que mostrar serviço, né? No caso da política, não é assim. Não é você mostrar o seu currículo
e se o seu currículo for condizente, né, com você fazer um trabalho com competência e trazer resultado, você vai receber aquele emprego. Não é assim. Não é, né? São outros fatores que influenciam que não tem nada a ver com isso, com o seu currículo, com sua história de vida. Então, e é muito desgastante, né? E aí você ficar se colocando isso repetidas vezes, sabendo que o mecanismo é outro, sabe? Então, por isso, não pretendo participar mais. Tá? Entendi. Agora, se você chegar e falar assim, olha, lógico, né? Só para entender o porquê que eu não quero participar da campanha. Certo. Falar, olha, hoje se eu te colocar lá, na mesma forma que hoje, eu já sou servidor público, né? Sim. Já faço o meu trabalho como servidor público. Mas você fala, olha, você aceita fazer um trabalho aí como vereador? Colaborar aí com seus conhecimentos, com sua experiência e tal, para ajudar a gente? Você aceita fazer um trabalho como deputado? Eu aceitaria, obviamente. Entendeu? O maior prazer, né? De servir a população. Não preciso da política para viver, de servir a população com o meu conhecimento, com a minha experiência. Enfim, né? Ser de bênção, porque a Bíblia fala que quando os justos governam, o povo se alegra, quando os maus governam, o povo sofre, né? É verdade. Então, aceitaria, sem dúvida alguma. Agora, para entrar lá, meu amigo, você tem que passar por um processo que não convém, essa é a verdade. Esse pleito eleitoral não convém pra Não você. convém, para mim não convém. Entendi. A política perde, então, momentaneamente, um homem de grande caráter e de respeito. Não é você que perde, não. É a política. É o Mato Grosso do Sul que perdeu. Não é você. Então, eu vi isso do meu irmão, viu? Meu irmão Copiei, mais velho. copiei as palavras dele nesse caso. Eu só repeti as palavras dele. Porque a gente tem que ser mais interessado nessas coisas. Podemos até acrescentar assim, ó. A população tem aquele governo que merece. Porque é através do voto da população que eles são eleitos. Então, você está bem representado com seu deputado, com seu vereador, não adianta reclamar. Você votou, acabou. É só da próxima. Da próxima, você melhora. Eu acho que é isso. Bom, caminhando então para o final. Bom, mas isso deixando bem claro, né? Isso hoje. 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 Amanhã pode mudar. Amanhã, Porque assim, as coisas são muito dinâmicas, né? com certeza. Com Hoje certeza. o que está no meu coração é de não participar mais. Porém, não sei. Eu acho difícil. Né? Acho difícil. Vamos trabalhar orando para isso, para que volte aí o Fábio Sodré nas disputas, hein? Vamos lá. Bom, vamos caminhar então. Ótimo bate-papo aí. Quer linkar alguma coisa sobre carnaval, sobre trânsito, que é um período muito difícil? Você quer deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores do canal? O que acontece? Posso falar já? Se quer? Pode falar, pode falar. Nós estamos aí mais um período de feriado, né? Março já falou que vai viajar. Você vai viajar também? Não, pretendo trabalhar só. Minha vida é só trabalhar. Então, também não vou viajar, não. Vou ficar por aqui mesmo. Mas o trabalho, inclusive, de todas as instituições que trabalham com fiscalização é em se intensificar, porque é um momento muito crítico, né? Muitos acidentes graves, com mortes e tudo mais. E, assim, independente para onde a pessoa vá, né? Porque muitas pessoas não participam do carnaval e tal, né? Mas vão aproveitar o feriado. Vamos aproveitar o feriado, justamente. Vão viajar para aproveitar o feriado, para curtir com a família, vão visitar os familiares que moram longe, vão para um retiro, enfim, vão usar o trânsito. O trânsito a gente usa o tempo todo. Certo. E aí, você tem que usar a direção defensiva, né? Você tem que... o que é direção defensiva? Você toma, primeiramente, os cuidados para você e também pensando que o outro, né, como aumenta muito o uso de bebida alcoólica nesse período, pode se deparar, né, pode acontecer de se deparar com um motorista embriagado. Então tem que estar com alerta redobrado, triplicado, para evitar o acidente. Por quê? Na própria experiência prática de trabalho, rapaz, é uma coisa incrível. Muitos acidentes que acontecem que quem estava errado não acontece nada, sai ileso. A gente ri assim porque seria cômico se não fosse trágico, né? Certo.
E a pessoa que não tinha nada a ver com a história leva a pior. A gravidade das lesões, às vezes até uma fatalidade. Então, muito cuidado, muita atenção, celular, cansaço, né? O sono não é Traiçoeiro. traiçoeiro, a gente que vai insistindo com ele. Uhum. Velocidade para quem usa moto, pneus, principalmente para carro também, né? Mas moto, pneus, capacete devidamente colocado, né? Com a viseira abaixada, capacete preso, porque muitos não usam. Coloca só, né? Para enganar, para não tomar multa, Pra não tomar multa. mas não protege nada. Então cuide, né? Da sua segurança. A gente que trabalha com isso, muitos acidentes, muitas mortes por causa de comportamento de risco, né? E que Deus abençoe e guarde a todos nesse período aí. Por mais que, né, até contei essas histórias aqui para vocês, da minha experiência, por mais que eu trabalhe com isso, que tenho conhecimento, mas sei Você que mesmo já passou. em alguns momentos a gente é limitado e a gente realmente precisa da bondosa mão de Deus nos protegendo, inclusive todos os dias, né? Eu e minha esposa, a gente faz a nossa oração, a nossa leitura, a nossa oração, pedindo a proteção divina. Porque está escrito na Bíblia, né? A gente tem que ser prudente, mas mesmo assim não confiar na nossa própria prudência. Mas temos que fazer a nossa parte, sim. É isso aí. Caminhamos agora para o final de mais um programa do Rota Gospel. E nós sempre desejamos aí aos nossos seguidores e deixamos um versículo bíblico. Meu versículo é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Qual que é o versículo que você deixa aí, Sodré? Rapaz, em tudo é o Salmo 121. Vou deixar para você ler o Salmo 121. Ele é curtinho, tá? Mas dá uma lida lá e guarda essa mensagem para você, porque isso é uma grande verdade. Você sabe o que é o Salmo 121? Se não souber, depois você lê também. Vou ler o Salmo 21 aí. 121. 121. 121. Inspetor Sodré dando aí as dicas de segurança para quem vai viajar. Vamos embora então, Márcio Peter. Boa viagem para você. Deus acompanhe a todos. Forte abraço. Valeu, irmão. Muito show nossa conversa.